Pela graça de Deus, nós vamos ler o livro de Êxodo, no capítulo 36. Assim, oblaram Bezaleel e Aholiabe, e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. No versículo 2, Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque, no versículo 2, porque Moisés chamaram a Bezaleel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração Deus tinha dado sabedoria. A todo aquele a quem o seu coração moveram, que se chegasse à obra para fazê-la. No versículo 3, tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram aos filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, e para fazê-lo ainda eles lhe trazia cada manhã oferta voluntária. No versículo 4, e vieram todos os sábios que fazia toda a obra do santuário, cada um da obra em que eles fazia. No versículo 5, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou assim fizesse. No versículo 6, e então mandou Moisés que fizesse passar uma vez pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. No versículo 7, porque tinha matéria bastante para toda a obra que havia de fazer, se ainda sobejava. Versículo 8, assim todo o sábio de coração entre os que fazia obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, tecido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmeralda as fez. No versículo 9, o comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida, e ele ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. No versículo 11, depois fez laçada de azul na borda e de uma cortina extremidade na juntura, e assim também fez na borda extremidade de juntura de segunda cortina. No versículo 12, 50 laçadas fez uma cortina, e 50 laçadas fez em uma extremidade da cortina que se ligava com a segunda. Estas laçadas travavam uma com a outra. No versículo 13, também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu-se as cortinas, uma com a outra, e foi feito assim com o tabernáculo. No versículo 14, e fez também cortina de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas as fez. No versículo 15,
O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. No versículo 16, e ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. No versículo 17, e fez 50 laçadas na borda da última cortina na juntura, e também fez 50 laçadas na borda da cortina e na outra juntura. No versículo 18, e fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda para que o fosse uma. A cobertura de peles e as tábuas. Capítulo 19. Fez também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho e por cima uma coberta de peles de texugos. No versículo 20, também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. No versículo 21, o comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. No versículo 22, cada tábua tinha 2 coceiras pregadas uma com a outra, e assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. No versículo 23, e assim, pois, fez a tábua para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. No versículo 24, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colcheiras. No versículo 25, também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. No versículo 27, e ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. No versículo 28, fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo e aos 2 lados. No versículo 29, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntava por cima com uma argola. Assim fez com elas, ambas, nos 2 cantos. No versículo 30, assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. No versículo 31, fez também barras de bandeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo. No versículo 32, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. No versículo 33, e fez que a barra no meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. No versículo 34, e cobriu as tábuas de ouro e as 2 argolas, os lugares da barra, e fez de ouro, e as barras também cobriu de ouro. Os véus e as colunas. Versículo 35. Depois fez o véu de azul
e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, de obra esmeralda, e fez com querubins. No versículo 36, e fez-lhe 4 colunas de madeira e de cetim, e as cobriu de ouro, e 6 colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. No versículo 37, fez também para a porta da tenda o véu de azul, e a de púrpura, e a de carmesim, e a de linho fino tecido, e da obra do bordador. No versículo 38, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Vou repetir aqui, tá? O versículo 37. E fez também para a porta da tenda o véu de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino, torcido, da obra do bordador, No versículo 38, e com as suas 5 colunas e os seus colchetes e as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Então, meus irmãos, aqui, o versículo 36, nós lemos, onde foi feito todo a obra de Deus para que o seu templo fosse pronto. E Deus deu inteligência e sabedoria para os homens. E assim Deus tem feito sabedoria para os homens, porque ninguém é sábio se Deus não der a sabedoria. Que Deus abençoe grandiosamente.